Olá pessoal, espero que estejam todos bem e hoje eu vou contar uma história contida no livro Um Anjo Zela por Mim, da autora Joan Wester. Então hoje eu já vou começar a contar a história de um menino chamado Joey que teve que se mudar de casa com seus pais e irmãos. Então nessa mudança foi muito impactante para ele, porque ele mudou de quarto, ele mudou de residência, então tudo ficou bem estranho para ele. A gente está falando de uma criança de 3 anos. O que aconteceu? Ele se mudou e a família não conseguia dar toda a atenção que ele precisava naquele momento. Então o irmão mais velho do que ele falava: "Olha, Joey, não mexa nas minhas coisas." A mãe falava: "Joey, espera." Então ele começou a ficar muito birrento, né? Como está dizendo no livro. Então ele fazia muita bagunça, queria chamar a atenção e ele ficou triste. A mãe deu um banho nele para ele se acalmar, botou ele no berço para dormir e ele falou assim: "Poxa, mas não está tão escuro assim, não está de noite, né?" Mas ele sabia disso, mas mesmo assim a mãe falou: "Não, você vai dormir agora", porque estava muito agitado, né? A forma das crianças se expressarem. Então a gente tem que prestar muita atenção no comportamento da criança. Às vezes está acontecendo alguma coisa no colégio, na creche, então a gente tem que ir com muita calma para saber o que está acontecendo, porque muitas coisas eles não falam. Então ele ficou lá no bercinho dele, botou o pijaminha dele e começou a querer dormir, mas não conseguia. E de repente, ele chateado, ele sentiu alguma coisa leve passando nas pernas dele. Ele tomou um susto assim, né? Um susto inicial, mas ficou com calma. E quando foi ver, tinha uma gatinha cinza malhada. E ele falou assim: "Da onde veio? 3 anos, né? Vamos colocar na cabeça de uma criança de 3 anos. Então ele passou e viu que era uma gatinha. Ele foi passando a mão e daqui a pouco, ficando mais calmo, apareceu um outro gatinho do outro lado do quarto. Só que esse era preto, de olhos verdes. Então ele falou assim: "Da onde?" E eles ronronando, miando, e ele começou a ficar bem tranquilo. De repente apareceu uma mulher baixinha, com vestido caseiro, e ele não ficou com medo. Ele teve aquela sensação bem tranquila de um ambiente harmonioso, calmo, e ele ficou brincando o tempo todo. Ele conseguiu abraçar esta mulher que ele já sabia que ela não podia entrar ali, não tinha como ela ter entrado ali, como se ela passasse pelas paredes, né? Então ele não sabia como ela apareceu ali, mas ele ficou muito tranquilo e abraçou ela, trazia muita ternura, amor, e conversou com ele: "Fica tranquilo." Ela já sabia o que ele estava passando antes mesmo dele falar. Então ele nunca contou isso para a mãe, né? Assim, contou mais tarde, né? Senão a gente não saberia essa história. Então os anjos da guarda, eles aparecem de qualquer forma. O Dom Bosco, o santo, o anjo da guarda dele aparecia como um cachorro, o Grigio, que era um grande cachorro que salvou ele de vários perigos. Ele estava sendo ameaçado de morte porque ele ajudava muitos pobres e estava montando um local para ajudar e estava incomodando muita gente, porque ele estava querendo fazer o bem. Bem atual isso, né? Então, toda a situação de perigo, o Grigio, que era um grande cachorro, aparecia e salvava ele. Então assim, eles aparecem da forma como eles quiserem. O Padre Pio aparecia como uma criança. Então o Padre Pio falava um homenzinho, né, em italiano. Então ele aparece e às vezes dava bronca nele, porque o Padre Pio sofria muitos ataques espirituais. Então ele chamava, às vezes ele falava: "Por que você não me ajudou?" E o anjo falou assim: "Eu sempre ajudo." O próprio Pedro Siqueira, que é um autor católico, ele fala: todo mundo pode ter um anjo, e ele conta diversas histórias. Então se você quiser saber mais, procura saber da vida dessas pessoas, né, as histórias dela, dos livros, biografias sobre essas pessoas, e vocês vão ficar com muitas informações para entender como é que funciona. Para mim já apareceu como criança, para mim já apareceu de diversas formas. A forma mais comum são de luzes. Eu lembro que antigamente eu falava com a minha mãe, com a minha família, eles não acreditavam muito não. Então a forma, quando eu sei a presença dele, é de uma luz que eu já sei que é ele. Então assim, quem acompanha o canal sabe que eu fiz um transplante renal há mais de 1 ano. Só que com o tempo fazia parte assim do que poderia acontecer.
eu tive uma situação que eu tive que voltar para fazer um novo procedimento. Então eu ia para hemodinâmica, fui para hemodinâmica, tem alguns meses isso. E num belo dia eu sabia que ia dar tudo certo. Sabe aquela confiança que você tem? Isso é importante, já é meio caminho andado para a cura que a gente pode receber ou não. Depende da justiça divina. Mas Deus é misericordioso também, mas Deus é justiça também. Então eu orava sempre, sabia que Ele estava ali na minha presença, orando comigo. Por isso que é importante, muitas vezes a gente vai orar, a gente chama a presença dEle para estar com a gente. E aí eu senti passando em cima do meu rim novo, né? Como se fizesse movimentos circulares, eu sabia que Ele estava me tocando. Como o Joey sentia a presença dele, eu já senti diversas vezes, fisicamente, tocando em mim. Então, assim, foi um momento muito bonito para mim e falou, ó, vai dar tudo certo. Eu não estava preocupado, mas eu estava muito tempo já internado por causa das autorizações do plano de saúde para usar os instrumentos. Só que se essa cirurgia não desse certo, eu teria que fazer uma outra, que teria umas outras consequências que poderiam acontecer. Então eu fiquei sempre em oração, por isso que é importante a oração. Às vezes as pessoas acham que a oração é bobeira, não vou fazer oração nenhuma, mas a oração ela nos protege de muitas coisas. E aí eu senti esses movimentos circulares, e às vezes eu sinto, e eu falei assim, olha, acho que vai dar tudo certo. Parecia que ele já estava fazendo cirurgia. Então isso antes de eu fazer o procedimento, né? E aí fui para hemodinâmica, foi feito, só que o que foi? Foi acúmulo de água, né? E aí eu fazia, esqueci o nome agora do que eu fiz, ó, linfocele, agora lembrei. E aí ficou drenando o líquido, né, ainda depois da cirurgia, depois do procedimento que foi feito na hemodinâmica. E eu falei assim, nossa, tá vazando muito, né? A gente fala assim, tá saindo muito líquido, mais de 200 ml por dia. Mas eu fiquei na confiança, já estava entregue o que ia acontecer. Eu fiz de tudo para fazer tudo certinho, então eu já confiava que ia dar tudo certo. Mas se você olhasse, nada estava dando certo, mas eu mantive a fé. Então o médico falou assim, ó, vai para casa, pode liberar ele, pode dar alta para ele. E eu fui. O outro médico falou assim, ó, melhor não, melhor esperar um pouco. E mesmo assim eu fui. Então eu tinha que medir quantos ml estava saindo. Aí eu pegava, né, um pote, abria a válvula da bolsa, onde ficava acumulando, né, esse líquido. O líquido dava uma boa coloração e, pô, tava dando mais de 200 ml todo dia. Eu falei assim, vamos lá, eu confio, daqui a pouco. E aí o médico falou assim, ó, pode tirar. Eu falei, pô, então vai. O outro falou assim, ó, melhor não tirar agora não. Mas tirou porque eles fazem tipo como uma esclerose nos vasos, né? Para não passar mais líquido. E só que estava passando bastante. E tirou. E depois com o tempo você tem que fazer tomografia. Fiz a tomografia e tudo melhorou. O próprio corpo absorvia esse líquido. E o médico foi me mostrando, né, na radiologia digital os exames e foi assim, estava grande esse líquido pressionando o rim novo, né? E ele foi diminuindo como uma bolinha assim que não interferia mais nos exames. Então isso acontece, a gente pode sentir essa presença e o toque também. Então assim, são histórias maravilhosas. Se você tem uma história como essa, coloque aqui. Isso é importante para as pessoas terem essas histórias para contar, aumenta a fé das pessoas. Com o tempo vai acontecendo coisas maravilhosas com a gente não percebe. São coisas que não saem nos jornais assim com frequência, né? Isso é raro passar. Passam mais notícias ruins do que boas e tem muita coisa boa acontecendo. Então se você tem uma história, coloque aqui, bote seu comentário. Tem nosso e-mail aqui do canal para você colocar a sua história. Seu nome vai ficar em sigilo, não precisa colocar o nome, né? E eu não vou colocar o nome para guardar o sigilo de vocês que estão contando essas histórias, mas tem cada história maravilhosa que eu vejo nos livros, que eu vou estudando. Não é assim não, a pessoa sabe tudo. Às vezes nos livros as pessoas repetem as coisas que os santos da Igreja Católica colocavam, né? Os doutores da Igreja Católica colocavam, as hierarquias e tudo.
Eu acredito nas hierarquias, mas tem muitas histórias que eles copiam. Então, assim, tenha a sua experiência, procure, anote. Isso é importante, você ter um diário dos seus sonhos. Muitas vezes os sonhos que eu tenho eu vou guardando. Tem sonho que as coisas estão acontecendo agora, eu sonhei há 2, 3 anos atrás. Eu já nem sei quantos anos e estão se acontecendo agora. Quer dizer que sou profeta não, tá, pessoal? Eu nem falo essas coisas porque o futuro pode mudar a qualquer tempo. Essas linhas de futuro podem mudar. Isso não interessa pra gente, mas a gente pode anotar essas coisas e acontecer. Guarda para si ou para pessoa com quem você confia, para aumentar a fé dela também. Isso nunca você pode se tornar soberbo ou orgulhoso dessas coisas, mas muitas vezes é muito bom, né, a gente aumentar a nossa fé, porque ajuda em momentos de dificuldade. Então, curta se você gostou desse vídeo, compartilhe, comente, mande para aquela pessoa que você acha que vai gostar disso. Isso é muito importante, que o algoritmo do canal manda para mais pessoas e essas pessoas podem ser beneficiadas. Não custa nada fazer isso, não é nenhuma questão financeira disso. E eu coloco também aqui no canal o QR Code do meu canal do Instagram, que muitas pessoas vão para o trabalho e levam seu celular. Muitas pessoas acessam também pelo computador, pela televisão, e isso é muito bom para as pessoas que estão vendo esse vídeo, porque aumenta a fé. Você viu que eu falei aqui de fé, né? De acreditar, por mais que as dificuldades estão acontecendo no trabalho, na vida pessoal, nos relacionamentos, nosso anjo da guarda sempre quer o melhor pra gente. Às vezes eu sou teimoso e me dou mal, mas ele nunca fala assim, eu te disse, mas eu vou aprendendo também. Então, um grande abraço para vocês, eu espero que tenham gostado e uma excelente semana.